Bendito seja o teu poderoso e maravilhoso nome. Ó Senhor, o Senhor conhece o nosso coração, sabe quais são as nossas preocupações, as nossas necessidades, sabe como estamos neste momento de nossa vida. O Senhor se importa conosco, o Senhor é solidário. E nós cremos que nesta noite, de forma particular, o Senhor haverá de falar, para que eu e meus irmãos saiamos deste auditório amando mais a Jesus, mais fortalecidos para viver o dia a dia, combater o bom combate, superar obstáculos e prosseguir, vivendo uma vida bonita que glorificará o teu santo nome. Pai, que nesta noite o Senhor fale conosco, porque temos fome e sede de Ti. Nós não queremos ouvir um discurso, queremos ouvir a Tua voz. Que todos nós saiamos deste lugar convictos de que o Senhor falou conosco. Em Cristo e para a Tua glória que oramos. Amém. E amém. Nesta tarde e noite, pregarei o último sermão da série Cristianismo Vivo. Vivo, como já lhes disse, vivo no sentido de ser robusto, contagiante, radiante, reluzente. No início de nossa conversa sobre esse assunto, portanto, há 2 domingos, eu procurei deixar claro que existe em nossos dias uma versão desidratada de cristianismo. Um cristianismo apático, indiferente, um cristianismo acomodado, um cristianismo do tipo espera, que espera que naturalmente as pessoas venham, sem que haja por parte da igreja nenhuma ação no mundo celebrada sob as mais ricas bênçãos do Espírito Santo. Trata-se de uma versão anêmica do cristianismo. Às vezes, uma versão até polida, educada, fina, contudo incapaz de produzir homens e mulheres dotados de um coração ardente. E eu trouxe para vocês um exemplo dramático dessa realidade, o da igreja de Laodiceia, ou seja, a de uma igreja cristã sem entusiasmo, sem vigor, sem alegria, sem paladar para as coisas de Deus. Uma igreja que passou a servir a Deus parcialmente. Em outras palavras, a igreja de Laodiceia tornou-se nauseante. Mas imaginem o que isso significa. E nós estamos nos referindo a uma igreja cristã constituída de homens e mulheres crentes. E lá em Apocalipse, capítulo 3, texto no qual encontramos a descrição da igreja de Laodiceia, não há nada que indique que houvesse na igreja de Laodiceia hereges. Então a doutrina era boa, mas a vida morna. O problema de Laodiceia não era doutrinário. Uma certa mornidão espiritual havia tomado o coração daquela comunidade local. Uma coisa surpreendente. Então o problema não era heresia, mas apatia.
Daí, segue-se a conclusão de que existe um estado espiritual de mornidão, contra o qual eu e você precisamos permanentemente lutar. Talvez tenha sido por isso que os reformadores tenham dito que a vida cristã é uma batalha diária para manter a fé viva e crescente. E nós estamos nos insurgindo contra essa mornidão espiritual por meio dessa série de mensagens, por meio de uma jornada de 21 dias de oração. A igreja está orando, muitos irmãos estão jejuando, estão buscando a Deus, estão dobrando os seus joelhos diante do altar da graça. E nós estamos pregando e dizendo a Deus também o seguinte: Senhor, que o Senhor nos livre de um coração morno, em nome de Jesus. É algo da ordem de uma insurgência, que parte dessa consciência de que não é possível que nós cristãos nos entreguemos a um estado como esse. E há 2 semanas, no primeiro sermão sobre esse assunto, nós conversamos sobre a esperança viva e verificamos que sem esperança, portanto sem essa expectativa confiante, apoiada nas Escrituras, a gente adoece. Por outro lado, verificamos que Deus não deseja que adoeçamos, que na perspectiva de nossa conversa significa que Deus não deseja que eu e você nos entreguemos ao pessimismo, nos entreguemos ao fatalismo, cedamos à tentação do desespero ou cedamos à tentação da angústia. Bem ao contrário, Ele deseja que entendamos que Ele é Deus em nós e Deus por nós. Esta percepção abastece a nossa alma de esperança, quando nós nos lembramos que a cada novo dia Deus entra na batalha com a gente e caminha ao nosso lado e sustenta as nossas mãos e aquece o nosso coração e ilumina a nossa mente, para que vivamos essa vida plena e cheia de fulgor, da qual fala o Evangelho. Olha, eu fico empolgadíssimo com isso. Domingo passado, nosso tema foi culto vivo. Na ocasião, meditamos em Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2. E constatamos o seguinte: que tanto na dimensão comunitária, portanto congregacional, quanto na dimensão individual, culto é entrega. A partir daí, verificamos que cultuamos a Deus quando lhe entregamos total e plenamente a nossa vida, sem detença, sem reservas, sem temores, quando colocamos de uma vez por todas a nossa vida no altar da graça em nome do Senhor. E esse culto, também percebemos isso, que rendemos a Deus, tanto no templo quanto na vida que levamos, decorre de nossa compreensão daquilo que Deus é, fez, faz e fará por nós. Esse é o culto vivo, também chamado de racional, dado que é lógico, conforme já verificamos. Então, a questão é a seguinte: quem já entendeu as misericórdias de Deus não pode adorá-lo mecanicamente. Esse aqui é o ponto. Agora, eu quero explicar o que estou entendendo por mecanicamente. Eu não estou usando esse termo como sinônimo de solenemente. Isto é, eu não estou falando sobre uma liturgia mais contemporânea em oposição a uma liturgia mais conservadora, formal em sua estrutura. Tampouco sobre uma celebração mais expansiva
em oposição a uma celebração mais comedida. Por quê? Eu não estou tratando dessa questão aqui. Porque, presta atenção, porque Deus enxerga o que está por detrás da cortina da estrutura litúrgica e suas manifestações. Deus não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, todavia Deus vê o coração. Então não se trata aqui, presta atenção, do temperamento litúrgico da igreja. Toda igreja tem uma história, tem o que eu estou chamando aqui de temperamento litúrgico, tentando estabelecer uma relação com aquilo que disse o Hipócrates lá no 4º século a.C., o patrono da medicina, acerca dos temperamentos. Então, a igreja possui um temperamento litúrgico. Eu sou pastor, embora não pareça, pelo fato de ser muito jovem, há quase 30 anos. Não sei porque alguns acharam isso. Há 30 anos. Vocês imaginem que eu já preguei em muitas igrejas locais. E antes de me tornar pastor, era evangelista. Já preguei em igrejas em que eu tive de pregar togado, usando toga, estola, em que, por exemplo, o pastor começou o culto dizendo alguma coisa do tipo: amados irmãos, estamos reunidos nesta belíssima manhã dominical para cultuar ao Deus triuno, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e é o que faremos agora, com os nossos corações genuflexos na presença do Senhor. Então vamos nos colocar de pé, e usando a nossa liturgia que está impressa, vamos adorar ao nosso amantíssimo Pai Celestial. E já foi em igreja em que o pastor simplesmente disse o seguinte: nós estamos aqui para louvar e adorar a Deus, vamos ficar de pé e adorar. Tá bom, talvez você se identifique mais com um modelo do que com o outro, mas eu estou dizendo que Deus enxerga para além disso. Então não tem a ver com manifestações culticas. Trata-se de uma disposição do coração. Trata-se de derramar o coração na presença de Deus, com alegria, nos termos de nosso temperamento. Amém. Porque daqui eu tenho uma visão privilegiada. Então às vezes eu peço à igreja que cante uma música, um louvor, um cântico, um hino, e alguns reclinam a fronte, demonstrando contrição. Outros são cristãos assim, saltitantes, e eu digo, vamos cantar, a pessoa já está pulando. Não se trata disso. Trata-se de derramar o coração no altar da graça, nos termos de nosso temperamento, porque o próprio Deus nos criou assim. Amém. Quantos podem dizer amém? Amém. Então o problema seria participar do culto sem o envolvimento do coração. Seria, vamos dizer o seguinte, seria como liturgia sem afeto. Por óbvio, a mente tem que estar presente nessa relação que travamos com Deus. Nós falamos sobre isso no último domingo, ao lermos Romanos 12, versos 1 e 2, um texto que fala sobre a renovação da mente. A mente não pode ficar de fora dessa relação que travamos com o Senhor. Por isso o histórico vai dizer que crer é também pensar. Nós estamos pensando, refletindo, absorvendo, considerando. Mas também é verdade que o coração não pode ficar de fora. Então, quando eu falo sobre cultuar a Deus mecanicamente, eu estou falando sobre isso. Sobre nós o buscarmos, deixando de fora dessa relação o nosso coração. Tema de hoje: Igreja Viva.
E eu concordo com o Stott, esse pregador inglês que sempre é citado aqui do Púlpito da Alvorada, que sempre me ajudou por meio dos seus escritos, seus livros, seus textos, artigos, a pensar sobre a igreja, sobre a identidade bíblica da comunidade cristã, sobre o discipulado, sobre esse tipo de vida que Deus quer que levemos. E eu concordo com ele quando ele diz o seguinte, que se nós vamos pensar acerca de uma igreja viva, devemos recorrer ao livro de Atos dos Apóstolos. Texto que lemos aí, de Atos, exatamente de Atos. Bem, em Atos, como vocês sabem, Lucas, o autor sagrado, descreve os ministérios dele: Pedro, Paulo, Barnabé, Estevão, entre outros. Além disso, detalha os primeiros dias da igreja cristã e também descreve algumas de suas principais características. Lendo o livro de Atos, fica claro que a igreja dos discípulos pioneiros, a igreja dos primeiros dias, não era uma comunidade perfeita, porque constituída de homens e mulheres imperfeitos. Devemos nos lembrar que Ananias e Safira faziam parte daquela igreja. Então não se tratava de uma comunidade perfeita, mas sim de uma igreja constituída, na sua maioria, de homens e mulheres verdadeiramente desejosos de viver em sintonia com a palavra de Deus. Então vamos pensar em 3 características dessa igreja, de uma comunidade que não é perfeita, mas que está, em razão de ter sido alcançada pelo poder do Evangelho, comprometida com uma vida em sintonia com as páginas da Bíblia. Há 4 ou 5 semanas eu falei sobre esse mesmo assunto aqui e trouxe 3 características de uma igreja viva. É claro que todos vocês se lembram daquelas 3 características. Uma igreja viva é uma igreja que ora, é uma comunidade orante. Uma igreja viva é uma comunidade constituída de pessoas que sabem que foram chamadas por Deus para realizar o trabalho missionário. E por fim, uma igreja viva é uma igreja onde há companheirismo, fraternidade, solidariedade, uma igreja marcada pelo amor. Muito bem, então vamos a mais 3. Primeira delas, uma igreja viva, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja regulada pelas páginas da Bíblia, uma comunidade pneumática, portanto, habitada e conduzida pelo Espírito Santo, é uma comunidade caracterizada por aquilo que nós poderíamos chamar de fervor espiritual. Uma comunidade viva possui fervor espiritual. São vários os textos. Atos 2,14. Bem, ali Pedro se levanta, prega um sermão poderosíssimo e quase 3.000 pessoas são acrescentadas à igreja de Cristo. Quer dizer, naquela igreja havia pregadores vivos. Pregadores vivos e ouvintes vivos. Alguém já disse com muita propriedade que pregadores mortos tiram de si sermões mortos, e sermões mortos matam. Havia na igreja primitiva pregadores vivos. Atos 4,31. A igreja ora intensamente e todos ficam cheios do Espírito Santo. Então havia fervor na oração. Aquelas pessoas oravam, derramavam a alma no altar da graça, buscavam a presença de Deus. Aquelas pessoas entenderam que a oração não pode ser formal, burocrática. Uma igreja viva é uma igreja onde há pregadores vivos. Uma igreja viva é uma igreja que ora incessantemente. Em Atos 4,32, somos informados que naquela igreja também havia fervor e entusiasmo na construção dos laços afetivos, porque havia amor
Havia hospitalidade. Aliás, a hospitalidade é um item importantíssimo da espiritualidade cristã. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo são hospitaleiros. Então havia fervor também nessa área, que seria a área de construção de laços interpessoais bem-sucedidos, marcados pela presença do Espírito Santo. Agora pensem nisso. Uma igreja onde as pessoas, quando pregam, fazem isso com destemor, com alegria e com entusiasmo. Uma igreja em que as pessoas recebem a palavra e guardam a palavra no coração, também com alegria, com fervor, com o objetivo de praticá-la no dia a dia. Uma igreja em que as pessoas se reúnem e oram, e derramam o coração lotado da graça, e confiam na ação de Deus, no mover do Espírito Santo. Uma igreja de homens e mulheres cheios do Espírito Santo, e uma igreja de gente que se ama. Meus irmãos, nós somos diante de uma igreja absolutamente encantadora. Amém. Encantadora. Quer dizer, aqui nós não encontramos pessoas perfeitas, mas encontramos pessoas marcadas pelo desejo irrefreável de viver todos os dias em sintonia com a vontade de Deus. Ser uma igreja misericordiosa, bondosa, generosa, e que as pessoas estão juntas porque se amam. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu fico, domingo para mim é um dia que eu fico assim, aguardando a hora do culto. Aguardando, eu fico ali naquela ansiedade santa, não sei se é isso, mas aguardando o momento do culto. E eu venho para cá, eu venho felicíssimo. Eu venho não só disposto a pregar a palavra e apresentar o texto bíblico, mas querendo abraçá-los. Sinceramente. Esse momento que a gente vive ali à porta, e eu acho que às vezes eu até me torno meio inconveniente, porque eu saio abraçando todo mundo, até gente que eu não conheço. A pessoa veio pela primeira vez aqui, já leva um beijo do pastor, um abraço, algumas talvez nem voltem mais. Porque eu reconheço isso. Assim, a Elda aqui, bem, você sabe que a Elda é psicóloga. Deus sabia que eu precisaria mesmo de acompanhamento psicológico constante. Então ela diz assim, Luiz, você é um cidadão de 56 anos. Modelo, 55, mais aquilo. Então, eu digo, sim, mas eu chego aqui e não consigo fazer isso. Porque é uma alegria tão grande nós estamos aqui. Vocês imaginem quantas lutas nós já enfrentamos na vida, quantos dissabores, quantas dificuldades. No entanto, nós estamos aqui. Isso aqui é graça de Deus. Uma reunião como essa é fruto da graça do Senhor. É uma alegria. Volta para o texto, Luiz. Vamos lá. Então, essa é uma característica da igreja viva, o fervor espiritual. Em Romanos capítulo 12, depois verifiquem, versos 11, 12 e 13, a Bíblia diz que devemos ser fervorosos de espírito, ouçam, que devemos arder com o Espírito Santo, servindo ao Senhor. E esse enunciado, fervorosos de espírito, vem do grego, de uma palavra grega que significa ebulientes. O texto está falando sobre cristãos fervorosos, mais do que fervorosos, ferventes. Em outros termos, gente de fácil combustão. Você ouve a palavra penetra na sua alma, aquilo aquece o seu coração e você se levanta para viver essa nova vida. E você sai pelas trilhas do mundo dando testemunho da fé cristã. E você fala por meio do que faz e do que fala. Melhor você
revela quem é Jesus por meio daquilo que é, de seus atos, de seus cometimentos, até de algumas de suas evitações. Você sai para revelar quem é Jesus. Agora, a fonte desse entusiasmo, preste atenção, não é o coração do homem, porque o coração do homem é inconsistente. Há momentos em que nós nos sentimos no topo da montanha, há dias em que nos sentimos no fundo do vale mais terrível. Então não é alguma coisa produzida pelo coração do homem. Quem produz esse entusiasmo é Deus. A fonte do fogo é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que atua com o objetivo de fazer com que eu e você não só sejamos cristãos, mas com o objetivo de fazer com que eu e você sejamos cristãos fervorosos, firmes na fé. Então ele é a fonte do fogo. Mas eu sei que a gente não se sente assim todo dia. Às vezes, em razão das lutas, da correria cotidiana, dos relacionamentos fraturados, das decepções, nós experimentamos um certo declínio em nosso vigor espiritual. Eu sei que isso ocorre. É difícil encontrar alguém que nunca tenha experimentado um inverno espiritual. Muito difícil. Esses invernos, vez por outra, nos fazem querer desistir dos sonhos que o próprio Deus infundiu em nossa alma. Esses invernos também tendem a fazer com que queiramos nos afastar da companhia dos crentes. Esses invernos tendem a fazer com que não queiramos orar, ler a Bíblia, buscar a presença de Deus. Eu já vivi momentos assim. Então eu sei por experiência que o Espírito Santo costuma agir por meio de canais de aquecimento. Por meio de pessoas levantadas por Ele mesmo para atuar em nossa vida como instrumentos de encorajamento. Alguém que Deus coloca no caminho da gente, num determinado ponto de nossa jornada, com o propósito definido de nos auxiliar a passar por uma experiência de reavivamento espiritual. Alguns exemplos. A igreja de Éfeso, depois verifiquem, Apocalipse capítulo 2. Lá está dito que a igreja de Éfeso abandonou o primeiro amor, mas Deus usou João para escrever para aquela comunidade, encorajando-a a voltar para uma vida de entusiasmo e fervor espiritual. Timóteo, discipulado por Paulo, o jovem pastor Timóteo, num determinado ponto de sua caminhada, foi tomado por um cansaço acachapante. Timóteo. Mas Deus usou Paulo para encorajá-lo e reanimá-lo. 2 Timóteo capítulo 1, verso 6. Por esta razão, venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que há em você, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e moderação.
Agora, o termo reavivar que aparece no texto significa, é um negócio meio piromaníaco, mas significa o seguinte: significa deixar o fogo subir com vida. Então, o que Paulo está dizendo? Paulo está exortando o jovem pastor Timóteo a derramar a sua vida no altar da graça para passar por uma experiência de reavivamento espiritual. E notem que Deus usa para isso, tanto no caso, usou para isso, tanto no caso da igreja de Éfeso, quanto no caso do jovem pastor Timóteo, ele usou canais de aquecimento, pessoas levantadas por ele para atuar sob o poder do Espírito Santo, visando auxiliar a igreja de Éfeso a voltar para o primeiro amor e auxiliar o jovem pastor Timóteo a passar por uma experiência de reavivamento espiritual. Então, a minha oração mais sincera é que Deus use a vida de nossa igreja como um instrumento de encorajamento, como um canal de aquecimento espiritual, para que todas as pessoas que entrem em contato conosco saiam desse contato mais animadas, mais encorajadas, esperançadas, mais dispostas a viver o dia a dia para a glória de Deus. E se você está vivendo um inverno espiritual, saiba que nesta noite você pode ser visitado pelo poder de Deus, transformado para a glória de Deus, e pode sair daqui cheio do Espírito Santo para viver uma nova vida, essa nova vida da qual fala o Evangelho, abençoada e abençoadora para a glória do Senhor. Isso é possível. Deus continua derramando do seu Espírito sobre a igreja. Eu creio nisso. Canais de aquecimento, instrumentos de encorajamento. Uma igreja assim é uma igreja que constantemente faz a seguinte oração: ó Deus, em Cristo, conceda-nos mais de Ti mesmo, porque nós queremos mais de Deus. Nesse sentido, a Alvorada é uma igreja gulosa. Quer mais de Deus, mais a presença de Deus, dessa unção e desse pedaço de Deus. O que vocês acham? Uma igreja viva é uma igreja marcada por esse fervor espiritual. Uma igreja viva é uma igreja marcada também pela comunhão entre os irmãos. Atos 2,44, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Atos 4,32, da multidão dos que creram era um coração e a alma. Então ambas as passagens indicam que a igreja de Atos era uma igreja que vivia em comunhão. E vocês sabem que geralmente essa palavra comunhão, que aparece no Novo Testamento, é uma tradução da palavra grega koinonia. Então era uma igreja koinônica, nesse sentido, porque lá havia comunhão. Em sua oração sacerdotal, João capítulo 17, Jesus pediu ao Pai que nos tornasse um. Então, é fato, Deus deseja que tenhamos comunhão. Sendo assim, eu e você precisamos, contando com a assistência do Senhor, superar as barreiras que nos impedem de crescer em comunhão, de crescer em unidade. Agora, é evidente, obrigado, Deus interveio. Presta atenção. Agora nós estamos diante de um campo delicadíssimo, precioso, rico,
mais complexo e delicado, que é o campo das relações interpessoais. Se nós pegarmos, por exemplo, um autor ateu barra agnóstico como Freud, ele vai dizer o seguinte: há 3 fontes que nos ameaçam de sofrimento. Quais são as 3 fontes? A primeira delas, o corpo, que se esgota com o tempo. Eu já lhes disse aqui numa outra ocasião que, do meu ponto de vista, o corpo é uma entidade desobediente. Isso vai ficando mais evidente à medida que o tempo passa. É aquele negócio de eu entrar em campo na atualidade, eu praticamente falando da vida, do futebol mundial, e dizer ao meu corpo: vá. Esse dia eu estou orando, não rindo. E perceber que esse corpo se recusa a me obedecer. Quer dizer, ele até vai, mas não na velocidade que eu gostaria, e driblando. Eu tinha, na época lá dos 16, 17 anos, eu tinha um drible, que eu chamava de drible escoliose, porque eu driblava os outros. Eu, para aplicar o drible escoliose na atualidade, meus irmãos, olha, acho isso. Quer dizer, todos nós estamos lutando contra a decrepitude, que é a decrepitude, que é o enfraquecimento do corpo causado pela passagem do tempo. A segunda fonte é a natureza, que nós não conseguimos controlar, que se levanta contra a gente. E a terceira fonte que nos ameaça permanentemente de sofrimento, que segundo lá os autores da psicologia profunda é a mais complexa, é exatamente o campo das relações interpessoais, de onde vem, dizem esses autores, as nossas dores mais agudas e profundas. Se você já sofreu uma decepção, você sabe do que nós estamos falando. Portanto, trata-se de um campo delicado. O Philip Yancey, por exemplo, naquele texto que eu já recebi para vocês, Igreja Por Que Me Importar, ao falar sobre isso, diz o seguinte: ele cita um versinho, diz: olha, viver com os santos no céu, ó que glória, viver com os santos na terra, bem, isso é outra história. É verdade. Claro que na Alvorada ainda não, porque a nossa igreja é muito jovem, mas em outras comunidades existem cristãos que estão sempre desafiando os nossos limites, exigindo da gente mais paciência, mais misericórdia. Talvez vocês conheçam alguns cristãos assim, e talvez algumas pessoas, refletindo sobre isso, estejam pensando em vocês. Mas o Senhor deseja que vivamos em comunhão. Agora, preste atenção. Eu realmente acredito que o inimigo de nossas almas possui interesse especial por essa área da experiência cristã. O termo diabo, do grego diabolos, que numa tradução livre pode ser interpretado como aquele que lança um contra o outro, é um termo que descreve esse ser, que indica que ele também atua com o objetivo de estraçalhar os nossos relacionamentos. E temos que estender isso. Não se trata apenas dos relacionamentos travados no âmbito da igreja local. Pense nos relacionamentos travados no âmbito da família, do Estado, do país. Um ser absolutamente maligno atuando com o objetivo de que nós não nos entendamos. O Espírito Santo, por sua vez, age para promover
o exato oposto disso. Depois verifique, em Atos capítulo 2, o Espírito Santo desce sobre a igreja, que estava reunida num determinado local. Ali havia pessoas de várias nações. Os irmãos pregaram em grego e aramaico, e as pessoas de outras nações, que por conseguinte não falavam esses idiomas, conseguiram compreender o que estava sendo dito. Então nós estamos diante da primeira conferência missionária internacional com tradução simultânea da história. Nos termos de nossa conversa, o Espírito Santo agiu para que as pessoas se entendessem. Então é possível nós nos entendermos contando com essa assistência do Espírito Santo. Eu estou querendo mostrar que há uma dimensão espiritual associada à construção dos laços afetivos, dos laços relacionais. Porque há alguém atuando para que a nossa relação não funcione, para que nós não nos entendamos. Mas o Espírito Santo age para que eu e você, que somos diferentes, caminhemos juntos, superando as barreiras relacionais e assim dando testemunho de que, contando com a bênção de Deus, é possível caminharmos juntos, termos comunhão e nos abraçarmos e, sinceramente, dizer que nos amamos e que gostamos de estar juntos e que gostamos de louvar a Deus juntos e que gostamos de ouvir a mensagem do Evangelho juntos. O que vocês acham? Então havia comunhão. Promovida pela ação do Espírito Santo. Uma igreja viva é uma igreja de gente que, conquanto seja diferente, se entende. Terceiro e último lugar. Uma igreja viva é uma igreja frutífera. É uma igreja fervorosa. É uma igreja onde há comunhão. Uma igreja frutífera. Atos 9, verso 31. O texto diz: consolada pelo Espírito Santo, crescia em número. O texto está se referindo à igreja. Consolada pelo Espírito Santo, crescia em número. Agora é claro que nós poderíamos pensar na frutificação em sua relação com o fruto do Espírito, que é o amor, que se manifesta por meio de atos de misericórdia, bondade, generosidade. Poderíamos falar sobre isso. Mas eu quero conversar um pouco com vocês sobre a frutificação nos termos de Atos 9:31, que coloca em relevo o crescimento, presta atenção, numérico da igreja. É claro que os números não dizem tudo, mas dizem alguma coisa. Atos capítulo 1, verso 15, diz o texto que havia 120 pessoas no cenáculo. Atos 2:47, o texto diz que o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Atos 2:41, quase 3.000 pessoas foram acrescentadas à igreja, e assim sucessivamente. A igreja foi se desenvolvendo, a igreja foi crescendo. A igreja crescia, os discípulos se multiplicavam, e o crescimento daquela comunidade foi um crescimento exponencial, impressionante, surpreendente. E aqui, como pastor, eu quero lhes dizer o seguinte, olhando nos olhos de vocês: eu creio que Deus deseja que a igreja, que a sua igreja cresça. Amém. Cresça integralmente, em todas as áreas. No conhecimento da doutrina, queria também pensar na comunhão entre os irmãos e numericamente. Numericamente, sem abrir mão da boa doutrina, sem baratear o Evangelho, sem negociar a graça de Deus.
mais eu creio que a igreja, que Deus deseja que a igreja cresça. O chamado cristão implica a frutificação. Agora, meus irmãos, agora o ponto. Para que a igreja cresça numericamente, é necessário que a igreja proclame o Evangelho. Ouça uma coisa e nunca mais na sua vida esqueça. Sem semeadura não há colheita. Sem semeadura não há colheita. Porque, pastor, a Alvorada pretende no dia 5 sair pelas ruas do bairro distribuindo folhetos? Porque sem semeadura não há colheita. Por que vocês pretendem distribuir devocionários nos condomínios do bairro? Porque sem semeadura não há colheita. Por que vocês estão fazendo uma jornada de oração e jejuando e pedindo a Deus que haja? Porque sem semeadura não há colheita. É necessário que nós oremos pelas sementes, pelo campo, pelas pessoas que ouvirão o Evangelho, para que corações sejam quebrantados. Por que vocês vão colocar, isso assusta um pouco, uma tenda de oração no coração do bairro e vão passar o dia orando pelas pessoas? Porque sem semeadura não há colheita. É necessário que nós preguemos o Evangelho, que nós proclamemos o Evangelho da graça. E por que nós estamos usando as mídias sociais? Porque sem semeadura não há colheita. O problema é que às vezes nós nos esquecemos disso e perdemos o que eu vou chamar de mentalidade de igreja. É uma igreja que perdeu a sua mentalidade de igreja, que não se reconhece mais como igreja, que discute muitas coisas, mas não discute o essencial, que faz muitas coisas, mas não faz o essencial, que a meu ver consiste em pregar o Evangelho da graça, crendo que homens e mulheres serão transformados, e homens e mulheres transformados haverão de construir uma nova sociedade para a glória de Deus. Esse é o ponto. Mas a gente perde essa mentalidade. E como resolver isso? Lembrando, por exemplo, que a igreja, em razão de sua natureza, possui, presta atenção, dupla identidade. A igreja é santa e apostólica. Santa porque foi separada por Deus para servi-lo e adorá-lo. Apostólica porque é enviada ao mundo em missão. O termo apóstolo, vocês sabem, significa enviado. Então, ela é apostólica, ela é enviada ao mundo em missão. Então, quando nós olhamos para a igreja de Atos, tomando essa igreja como exemplo, nós percebemos o seguinte, que aquela comunidade era marcada por dois movimentos. Isso é muito curioso. Por dois movimentos, quais sejam? Ajuntamento e dispersão. Ó, ajuntamento e dispersão. 2,44, nós já lemos, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Ajuntamento. As pessoas se reuniam, estudavam a Bíblia, estudavam a palavra de Deus juntas, buscavam a Deus nessa dimensão comunitária, abasteciam a esperança. As pessoas se reuniam. Aliás, vou dizer uma coisa. Ao longo desses muitos anos de ministério pastoral, eu nunca, não estou dizendo que não haja, estou falando a partir da minha experiência, eu nunca encontrei um cristão cheio do Espírito Santo fora da igreja. Nunca. Sem uma igreja local. As pessoas mais comprometidas com Deus que eu conheci ao longo da minha vida, mais engajadas na obra do Senhor, mais cheias do Espírito Santo, eram pessoas engajadas numa igreja, vinculadas a uma comunidade local. Essa é a minha experiência. Ajuntamento. Koinonia. Havia na igreja de Atos koinonia. Não, presta atenção, koinonite. A inflamação da koinonia. Quer dizer, seria uma comunhão enferma, uma comunhão adoecida, uma comunhão
que leva a igreja a gostar de participar dos cultos, que nos leva a gostar de estarmos uns com os outros, de adorarmos a Deus juntos, mas sem nenhum compromisso com a promoção do reino de Deus. É uma comunhão infecunda, infrutífera, que não alimenta a visão missionária. Assim nós nos tornamos um psicogrupo. Nós nos encontramos, nós nos abraçamos, e eu gosto disso. Mas o que nós não queremos é cair nessa coinonite, nessa enfermidade espiritual, que faz com que a gente queira participar do culto, mas que não nos leva a proclamar o Evangelho da graça, tendo a consciência de que Deus continua chamando homens e mulheres para si. Então, o que vocês acham disso? É sobre isso que nós estamos falando. Mas a igreja se reunia. O Stott chama essa igreja voltada para si mesma de comunidade unha engravada. Voltada para dentro. Essa não é a comunhão da qual falou Jesus. Fecunda, frutífera, promotora da ação missionária. E a igreja se reunia e a igreja se dispersava. Dispersão, Atos 4:31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra. Atos 8:4. Os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra de Deus. As pessoas se reuniam, cresciam em comunhão, se abasteciam de esperança e saíam para proclamar o Evangelho. Então, assim Deus ia chamando pessoas para si e acrescentando essas pessoas à igreja, e a comunidade se desenvolvia. Então a nossa vida cumpre o propósito de Deus. Nós nos reunimos, e é bom que façamos isso, e crescemos em comunhão juntos, e nos desenvolvemos espiritualmente, e depois nós saímos, percorrendo as trilhas do mundo, falando acerca do amor de Deus, da paz que brota de um coração que vive sob a ação do Espírito Santo. Então essa aqui é a ideia, que eu e você nos reunamos, busquemos a Deus juntos e que depois saiamos pelo mundo construindo relacionamentos redentores, relacionamentos que visem levar homens e mulheres a Jesus de Nazaré. Amém? E eu quero terminar com aquela ideia da qual eu gosto muito, que seria Deus acordando você numa manhã qualquer, Ele dizendo o seguinte: bom dia. Ao que você educadamente responderia: bom dia, Senhor, aqui estou eu. O Senhor deseja alguma coisa de mim? Ao que Deus lhe diria: que bom que você perguntou, porque eu vou sair por aí. Eu vou sair por aí para transformar homens e mulheres para a minha glória. Eu vou sair por aí para restaurar famílias. Eu vou sair por aí para trazer de volta aqueles que se perderam dentro de si mesmos. Eu vou sair por aí para auxiliar aqueles que sozinhos não estão dando conta de si mesmos. Eu vou sair por aí para promover a emergência de um novo mundo, esperançoso, misericordioso, de um novo mundo mais fecundo, onde as pessoas se amarão, não se tratarão de forma implacável. Eu vou sair por aí para promover o avivamento da minha igreja. Eu vou sair por aí para confortar os enlutados. Eu vou sair por aí para fortalecer os abatidos. Eu vou sair por aí para soerguer os caídos. Eu vou sair por aí para fazer o bem. Você quer vir comigo? Quer vir comigo? Agora é a hora da alvorada. Vamos sair? Amém. Então vamos sair. Como agente da graça. Presta atenção. Por onde um agente da graça passa, a vida floresce. Vida em casa, vida no trabalho, vida no dia a dia. Vida. Essa vida que vem de Deus.
produzida pela ação do Espírito Santo. Vida. Em nome de Jesus. Vamos inclinar a nossa fronte e vamos orar.